Que Deus falou no meu coração nesta noite, está no livro de Atos, capítulo 6. Capítulo 6, do verso 1 ao 7. Livro do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Deus vai falar conosco nesta noite, através dessa palavra muito poderosa. É uma grande alegria estar aqui com a família, estar aqui com todos vocês, é uma grande alegria. Me sinto feliz nesta noite de ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus mais uma vez, esse compromisso de tanta responsabilidade que é entregar a palavra do Senhor nesta noite. Diz assim, Atos capítulo 6, do verso 1 ao 7, depois não fecha a sua Bíblia, deixa aberta porque a gente vai para Atos 8. Diz assim a palavra: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolhem entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós consagraremos a oração e o ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmanés, Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhe puseram as mãos. A palavra de Deus crescia em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Amém. Vamos para Atos 8. Atos 8. Atos capítulo 8. Do versículo 26. Atos 8, do capítulo 8, versículo 26, até o final. Vamos ler todo. Vamos ler com calma para entender a palavra de Deus nesta noite. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial da Cadência, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. E estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende os que está lendo? O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? Se ninguém me explicar. E convidou Filipe e subiu e sentou-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: fui levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, e não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou:
E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegando ao certo lugar onde havia água, então o eunuco disse: eis aqui a água. O que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crer de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou para a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais ele, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava toda a cidade até chegar a Cesareia. Amém. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que toda ministração seja inspirada pelo Teu Espírito, que seja, Senhor, ministrada por Ele. E que eu seja canal, Senhor, nesta noite, um canal de bênção, Senhor. E que o Senhor, meu Pai, venha me usar para a glória do Teu nome, Senhor. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor, Pai, é merecedor de tudo isso. Os méritos é do Senhor Jesus. Fala conosco através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que eu li lá Atos capítulo 6 e depois eu vim para Atos capítulo 8? Eu estou estudando muito o livro de Atos. Porque me chama muita atenção o livro de Atos dos Apóstolos. Porque Atos dos Apóstolos é um livro que ele foi escrito para a igreja primitiva. Ele foi uma ordem para os discípulos, fazer discípulo, para os discípulos testemunhar o poder de Jesus, para os discípulos, de fato, alavancar o crescimento da igreja, para os discípulos, de fato, expandir o reino de Deus em Jerusalém, Samaria, Judeia, até o confins da terra. Atos capítulo 6 fala dali de uma grande discussão que estava tendo naquele momento entre as mulheres viúvas, mulheres dos judeus e as mulheres dos gregos. Ali estava tendo uma grande discussão porque estava crescendo o ministério da palavra, estava crescendo o ministério da oração, estava esquecendo de fazer a parte social, que era trazer alimento para a mesa das viúvas. Levantaram ali um grande debate, e ali os discípulos, apóstolos, naquele momento os apóstolos, reuniram e mandaram chamar 7 homens de boa reputação, de caráter, homens honestos, de sabedoria e cheios do Espírito Santo. E ali foi levantado esse homem chamado Filipe. Esse Filipe aqui não é o mesmo Filipe apóstolo. Muitos confundem esse Filipe com o mesmo Filipe que foi chamar Natanael, com o mesmo Filipe de Cesareia, com o mesmo Filipe que foi o discípulo de Jesus. Não. Esse Filipe aqui foi Filipe diácono, Filipe evangelista. Foi o diácono levantado naquele momento pelos apóstolos para fazer aquela obra ali na igreja primitiva. E eu fui procurar outra vez Filipe aqui no livro de Atos e ver aqui no livro de Atos capítulo 8, no verso 26 em diante, diz que Filipe foi levantado por um anjo. Ele foi levantado por um anjo e saiu do caminho de Jerusalém, descia de Jerusalém. Filipe, ele pregava em Samaria. Samaria foi uma terra onde Jesus foi, que todos conhecem, que lá começou a pregar o evangelho e ganhou aquela mulher samaritana no poço ali. Ela foi salva por Jesus. Ali aquela mulher missionária foi chamar na cidade todos para conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Messias, o enviado de Deus. E ali em Samaria começou a ter a oportunidade de pregar o evangelho. E aqui na igreja primitiva, quando Jesus falou ficar em Jerusalém e depois
testemunhai do meu poder, testemunhai da palavra em Samaria, na Judéia. E aqui Filipe estava em Samaria, ele pregava em Samaria, e diz a palavra que um anjo do Senhor apareceu a Filipe. Filipe diácono. Diácono quer dizer servir, aquele que serve. E levantou ele, pediu que descesse pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza. A Gaza existe até hoje, a faixa de Gaza, na Palestina. Quando você sai de Jerusalém, você pega ali Jerusalém, quem vai para o Egito tem a faixa de Gaza. Pediu que Filipe descesse de Jerusalém a Gaza, e ali era um lugar deserto. Era um lugar deserto. O anjo levantou Filipe para ele ir para um lugar deserto. E a palavra diz que quando ele estava indo para esse lugar deserto, nesse caminho havia um homem etíope, do país da Etiópia, um homem eunuco. Eunuco quer dizer um homem que ele é castrado. É um homem que ele era separado, castrado. Ele era o oficial da rainha Candace. Ele que tomava conta do tesouro. E esse homem estava indo numa carruagem pelo deserto, lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe avistou essa carruagem e viu um homem lendo o livro do profeta Isaías. Diz a palavra que Filipe encostou perto dessa carruagem e ouviu esse homem falando, porque ele estava anunciando o profeta Isaías em voz alta, para ele ouvir, e viu um homem falando o profeta Isaías. Isaías 53, capítulo 53, versículo 6. Essa mensagem aqui que o homem estava lendo é Isaías, capítulo 53, do versículo 6, que é o versículo do servo sofredor. E quando Filipe encostou do lado desse homem, desse etíope, perguntou àquele homem: você está entendendo o que você está lendo? E aquele homem deu uma resposta para Filipe: como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E perguntou a Filipe: esse profeta está falando dele mesmo ou de outra pessoa? E Filipe começou a falar dessa mensagem para ele, explicar que ele estava falando de Jesus. O profeta estava anunciando Jesus, aquele que vinha sofrer humilhação, aquele que ia perder a própria vida para dar a vida para os pecadores, purificar o pecado do mundo, aquele que ia vir como cordeiro, como ovelha muda até o matadouro, e foi anunciando Jesus Cristo para esse homem etíope. E esse homem, na mesma maneira que foi escutando Filipe falando, Filipe ensinando, Filipe foi falando para esse homem: olha, para você ter essa salvação, para você ter a vida eterna, basta você ter o Senhor, entregar a vida na mão dele, ser batizado, e você será salvo. Se você for batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você será salvo. E quando Filipe estava anunciando o evangelho para esse homem, diz a palavra que estava passando ali pelo deserto e viu um local que tinha água. E quando ele viu aquele local, ele, no mesmo momento, ele olhou para Filipe e falou: o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? E Filipe falou para aquele homem: se você crer de todo o teu coração,
se você crê de toda a tua alma, se você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, e ter sua convicção de fé, que você vai seguir a Jesus, é lícito que você seja batizado. Irmãos, eu estou trazendo essa mensagem, não estou querendo entrar no mérito do batismo de hoje em dia, que o batismo de hoje em dia tem que passar por um discipulado. O batismo de hoje em dia, a pessoa tem que entender, de fato, que se de coração mesmo ele quer abandonar tudo, abandonar o mundo e ser batizado e de fato seguir a Jesus. De fato ali ele sair daquelas águas limpo. Aqui não tinha como, que Filipe estava num lugar de caminho, deserto, para a Etiópia, Gaza. Ali foi a oportunidade que o evangelista teve para ele fazer aquela missão que Deus deu para ele. E Filipe, naquele momento, desceram da carruagem e foram até as águas, e Filipe batizou o eunuco. E quando saiu das águas, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe daquele lugar. E diz a palavra que o eunuco não viu mais Filipe, mas ele seguiu o seu caminho cheio de alegria. Eu quero falar dessa mensagem como uma mensagem missionária. Como nós somos uma igreja missionária, eu quero falar essa mensagem para dentro do seu coração como uma missão. Missão de Deus, você não sabe onde você vai estar, em qual local você vai estar, você não sabe se você vai estar aqui hoje, amanhã, em outro lugar. Você verdadeiramente, você é missionário, você é evangelista, você é de Deus. Filipe foi levantado para servir as viúvas, foi levantado para ajudar no ministério do serviço. E ele, cheio do Espírito Santo, ele foi levado a pregar o evangelho. Filipe pregava com intrepidez, Filipe pregava, fazia sinais, curava os enfermos no nome de Jesus. Ele era um missionário, um evangelista poderoso no nome de Jesus. Jesus usava esse missionário. Que me chama a atenção que o anjo levantou ele, para levar ele para onde? Para o deserto. Hoje em dia, se você pedir um evangelista para ir para um deserto, ele vai falar que Deus não está lá. Que Deus só está no lugar que está o povo, o lugar que está a multidão, ou o lugar que está no holofote. Mas Deus usa missionário dele para a multidão. Deus usa missionário para o holofote. Deus usa missionário para a comunidade. Deus usa missionário para o sertão. Deus usa missionário para o interior. Deus usa missionário aonde ninguém quer ir, mas o missionário que Deus, o anjo levanta e manda ir, o missionário vai. O missionário vai. E quando o missionário vai, tem milagre. Tem salvação. Tem cura. O anjo levantou Filipe e levou para um lugar bem deserto. E ali estava aquele etíope, querendo conhecer, querendo saber da palavra, querendo saber do evangelho. E quando Filipe anunciou o evangelho, ardeu no coração daquele homem, naquele mesmo momento de querer ser batizado. E depois que ele conheceu de fato quem era Jesus, ele foi batizado e ele foi ali levantado, e diz a palavra que ele saiu dali alegre, feliz. Eu quero falar para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, Deus quer te usar para muita gente falar desse evangelho, falar dessa palavra, que muita gente está esperando você falar. Muitos nesse momento, nessa hora, pessoas estão do seu lado às vezes e falam assim: como eu vou entender se não tem ninguém que me explique?
Muitos nesse momento querem saber a explicação do Evangelho, da palavra de Deus. E se Deus te levantar para você ir lá, você vai até lá. Se Deus te levantar, Márcio, para você ir no lugar que ninguém quer ir, você vai até lá. E quando você anunciar a palavra, falar da palavra, a obra é do Espírito Santo. A pessoa vai receber os ensinamentos através do missionário Márcio. E através do seu ensinamento, muitas pessoas vão ser batizadas, vão ser salvas. O verdadeiro evangelho é você vestir a camisa que você é um missionário, tem uma missão nessa terra. Ninguém está nessa terra de paraquedas, caiu aqui não. Nós estamos nessa terra porque tem uma missão, tem uma meta a ser cumprida. E a maior missão, a missão mais linda, é fazer a missão de Deus aqui na terra. É ser comissionado ao ID do Senhor para fazer essa linda, grande missão. Não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague você fazer uma missão de Deus. Você está juntando riqueza no céu. Você não está juntando riqueza na terra. Sabe, muitos estão esperando para juntar essa riqueza no céu quando tiver com 80, 100 anos. Como eu mandei o videozinho para o grupo da igreja. Um homem que estava ali, um pastor que estava vestido de um velho, falando: eu já estou no final de idade. Eu já estou praticamente sem fôlego, sem ar, sem vida. Mas se eu pudesse voltar atrás, quantas coisas eu faria no nome de Jesus? Quantas coisas eu faria para o reino de Deus? Quantas coisas eu poderia fazer para juntar tesouro no céu? Agora chegou o final da minha vida. Eu juntei até tesouro na terra, até riqueza. Mas e lá no céu? O evangelho é missão. E quando Filipe encostou nesse homem, falou para esse homem: você está entendendo o que você está lendo? Eu gosto de Márcio, que Márcio de vez em quando me manda umas perguntas. E eu tenho que me coçar para responder. Ele me manda para o WhatsApp: pastor, que pecado é esse que neutraliza? Me explica. Aí eu tenho que orar, tenho que ver lá a palavra, tenho que analisar para passar para ele. Márcio, eu entendo dessa maneira. Obrigado, pastor. Eu sei que no momento que ele recebe uma resposta, o coração dele se alegra. Então tem pessoas que querem só uma explicação de quem é Deus. Tem pessoas que querem conhecer Deus, mas não conhecem a palavra dele. Tem pessoas que até conhecem Deus, de ouvir falar. Tem pessoas que conhecem até Deus pelo testemunho de terceiros. Tem pessoas que já ouviram falar da palavra de Deus, mas quando uma pessoa ela recebe a palavra, entende a mensagem, o coração dela muda. O coração dela muda porque a palavra ela é viva e eficaz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra que germina e vai dando frutos. A palavra é uma semente que cai à beira do caminho, que se cair à beira do caminho, ela acaba ali o caminho com terra dura, ela acaba se perdendo. A palavra é que está na parábola do semeador. Tem umas que caem à beira dos espinhos e é sufocada e se perde. Tem umas que os desejos desse mundo, dessa vida, faz a palavra sumir.
Mas quando a palavra ela cai no coração, um coração preparado para receber essa semente, diz a palavra que ela frutifica muitos frutos, 30, 60, 100 vezes mais. E quando Filipe explicou a palavra a esse homem, explicou a profecia de Isaías, falou, olha, você está lendo Isaías 53, versículo 6, e o homem ali, lógico que naquele tempo não era dividido por versículo, capítulo, mas ele falou, você está lendo a mensagem do profeta Isaías de quem foi esse homem, essa ovelha para o matadouro, esse cordeiro, que sofreu humilhação. É o próprio Senhor Jesus que morreu por nós. E aquele homem, naquele momento, só queria ser salvo. E depois que ele foi batizado, ele foi alegre ao caminho. Sabe para onde ele foi? Para a Etiópia. Quando aquele homem foi para a Etiópia, ele passou a ser um missionário. E com certeza ele foi para a Etiópia falar de Jesus, falar que foi batizado, falar que ouviu a palavra, falar que viu os sinais, os milagres. E lá na Etiópia, começou lá a igreja avançar na Etiópia. Missão. É a missão. Atos 1, quando Jesus falou, eu vou, Pai, ficar em Jerusalém, recebei, seja revestido de poder, até chegar o tempo certo, vocês irão dar um testemunho aonde? Não só em Jerusalém, mas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E começou aqui, até os confins da terra já começou. Um homem eunuco, etíope, ele foi para a Etiópia com a mensagem de Cristo no coração, batizado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, e chegou naquele lugar, naquele país dele, começou naquele lugar a avançar com o ministério de Jesus. E nesse momento a igreja de Jesus era perseguida, meus irmãos. A igreja de Jesus era perseguida por Saulo, lembra? Saulo, o apóstolo Paulo, que Jesus derrubou ele no caminho de Damasco. Saulo perseguia a igreja nesse momento aqui que eu estou falando. Saulo perseguia, Saulo queria pegar os cristãos, prender, matar, no que deixava o evangelho avançar. Mas o evangelho avança até no deserto. O evangelho prospera até no deserto. A semente lançada da palavra de Jesus, até no deserto ela prospera. Você pode ir para um lugar que você pensa que não é o nada. Mas se ali você falar do evangelho, ganhar uma vida para Jesus, você pode até ir embora. Depois de 10 anos você volta lá e vai ver como é que está aquele lugar. Pastor Rodrigo, graça e paz, pastor. Missionária, graça e paz. Graça e paz. Bom te ver, pastor. Obrigado pela visita. Pastor Rodrigo, o evangelho pode ir lá para o deserto. Um homem lá recebeu aquela palavra. Depois de 10 anos a gente vamos voltar lá. Vai ter centenas e várias igrejas abertas. É a palavra de Deus que não para de crescer. É a palavra de Deus que não para de germinar e dar frutos. É por isso que eu acredito nessa palavra. Eu não acredito na economia, eu não acredito nos governantes. Eu não acredito. Eu não acredito no poder do homem, eu não acredito em nada disso, eu acredito na palavra de Deus. Porque o que a palavra diz, o que eu sou, o que você
É isso e acabou. Se a palavra diz que você é missionário, que você é homem escolhido, que você vai prosseguir, que você vai avançar, que você vai dar bons frutos, é a palavra que diz, e assim vai ser. Tem um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Há o tempo para todas as coisas. No tempo certo, Deus vai levantar você como um anjo levantou Filipe. E quando o anjo levantou Filipe, o anjo já levantou ele cheio da unção. Cheio do poder de Deus. Porque quando é um anjo que manda ir, pode ir. Quando é Deus que manda ir, pode ir. Porque Deus é suficiente para tudo que você vai fazer. O missionário não olha para a circunstância. O missionário não olha para a situação adversa. O missionário olha para a missão. O missionário olha para a missão. Muitos falam comigo, pastor, por que você quer fazer esse trabalho evangelístico? Por que você quer seguir isso? Você é um empresário. Poderia estar muito bem na sua casa. Poderia estar muito bem passeando. Você passando essa pressão, tendo um trabalho. Por que você quer isso? Eu falo, não é o que quero, é a missão. A missão arde no meu coração. E é a missão que me bota de pé, é a missão que me bota andando, caminhando, avançando. É tudo pela missão de Deus. E é essa missão que eu estou falando aqui, que eu quero que venha arder no coração de cada um de vocês. No coração de cada um de vocês venha arder essa missão, uma missão de evangelizar. Uma missão de servir. Servir na casa do Senhor. Não por obrigação, mas por alegria. Porque para Deus, o maior é o menor. O maior para Deus não é o maior, o mais intelectual, o mais inteligente, o mais bem-sucedido. Para Deus não é o maior. O maior para Deus é o menor. Por isso que servir a Deus é muito bom. É o local que você encontra um bilionário servindo a Deus na mesma igreja com um homem que nem emprego tem ou trabalha fazendo favores. Aqui todo mundo se iguala a todo mundo. Aqui não tem mais diferente, um é maior, outro é menor, um tem mais, outro não tem mais. Aqui todo mundo somos iguais. A igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, quando Pedro, ali cheio do Espírito Santo, ganhou 3.000 almas, diz a palavra que os crentes se juntavam, se reuniam, partiam o pão. Faltou para você, toma pão aqui. Tá faltando dinheiro, deixa eu vender um terreno aqui, paga aí. Tá faltando aqui, paga aqui você. E tinha muito milagre, as pessoas eram curadas. A igreja avançava, a igreja crescia. Ninguém parava eles, pastor Paulo. A igreja orava e mudava a situação. A igreja orava, mudava a sentença. Pedro e João sendo julgados no sinédrio, a igreja orando. E ele cheio de autoridade, falando da palavra. Mais à frente, se você ler o livro de Atos, Pedro foi preso. Herodes, o filho de Herodes, queria matar Pedro. Pega Pedro, mata ele. Aprisiona ele, bota a corrente nos braços, deixa aí 4 guardas de vigília. 4 guardas de vigília. Era 4 mais 4. 16 guardas tomando conta de Pedro. E a igreja orando. Pedro saiu
pela porta da frente, sem corrente, sem nada, e ninguém viu Pedro. Essa é a igreja primitiva. Essa era a igreja primitiva. A minha motivação é ensinar a igreja de Jesus, a nossa igreja nesse local, a missão local, ser feita com esse coração. Reunida em oração, no partir do pão, reunida em comunhão, reunida um com o outro. Temos que fazer desse lugar um lugar de fortalecimento espiritual, um lugar de se preparar, de um lugar de preparo. É se preparar mesmo para o combate, é se preparar mesmo para a guerra, é se preparar mesmo, é ser homens de Deus, mulheres de Deus, preparado para a guerra, para quando uma pessoa falar, olha, minha vizinha está assim, assim, eu vou até lá, no nome de Jesus. E eu vou orar, e tudo vai voltar ao lugar. Se for enfermidade, eu vou impor a mão e a enfermidade vai embora. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a missão de Jesus. E eu estou ministrando porque eu chamou a atenção que quando eu fui ler essa mensagem, eu falei, esse Filipe não é o mesmo Filipe apóstolo. Filipe apóstolo que foi até Natanael não é o mesmo Filipe. Esse é o Filipe que foi escolhido pelos apóstolos. Um homem que ficou conhecido ali quando foi escolhido. Escolhe Filipe, Estevão, homem cheio de fé e sabedoria. E ali ele foi escolhido para uma grande missão. Tem um povo aí fora, andando pelo deserto, que nós temos que chegar próximo deles, para falar dessa palavra. Tem um povo aí fora no deserto, que não sabe nem quem é Deus, não sabe nem quem é o Senhor, que só ouviu Deus pela boca dos outros. Nós temos que chegar próximo desse povo e falar do Evangelho. O Evangelho que salva. O Evangelho que dá vida eterna. Ensinar esse povo que tem que ser discípulo e crer no coração para ser batizado. Muitos na igreja hoje em dia não querem nem ser mais batizado, pastor. Vem para o culto, e aí vamos fazer o batismo, vai quando? Ah, não está na hora ainda não. Porque não entenderam ainda a palavra. Porque ainda não entenderam o que eles estão fazendo dentro da igreja. Porque ainda não entendeu o que é evangelho. Porque quem entende que é evangelho, sabe que tem que ser batizado. Sabe que tem que estar limpo, purificado e seguindo, ceando na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos. Isso faz o homem ficar de pé, isso faz a mulher ficar de pé, isso faz o homem ter força, ter vigor. Para encerrar, eu lembro que quando eu não era batizado, fui convertido, fiquei quase um ano para ser batizado. Aproximadamente um ano. E eu fazia a escola bíblica dominical, fazia o discipulado. E o pastor falou para mim, Leandro, eu vou te batizar dia tal. Não quero ser batizado não. Não, eu preciso te batizar, você e sua esposa. Traz a certidão de casamento de vocês. E eu falei assim, eu não sou casado no papel com minha esposa não, só moro junto. Aí ele falou, não, então você vai ter que casar, bota o papel para correr, casa logo para me te batizar. Botei o papel para correr, nos casamos no cartório. Na semana seguinte foi meu batizado.
E quando eu fui batizado, eu me lembro que quando eu caí naquelas águas, verdadeiramente eu levantei outra criatura, outra pessoa. Eu levantei outro homem. Quando eu levantei naquelas águas, a minha alegria era tão grande, tão grande, tão grande. Eu comecei a dizimar na igreja. Eu falei, agora eu sou batizado, agora eu vou dizimar, agora eu vou para a igreja, agora não vou me envolver. Não, nada que agrada a Deus. Isso não agrada a Deus, eu não estou. Não agrada a Deus, eu não estou. Comecei a prosseguir. Deus começou a me abençoar de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande. Minha família foi crescendo. Na minha empresa tudo foi dando certo, tudo bem. Deus foi me moldando, me fazendo o melhor homem, a melhor pessoa. Porque eu entendi o Evangelho. Nós temos que entender o Evangelho, irmãos. Muitos estão na igreja nesse momento e não entendem o Evangelho. É por isso que eu falo que nessa igreja, a principal hora do culto é a hora da palavra. É a autoridade máxima da igreja, é a hora da palavra. Porque é a palavra que transforma. A oração transforma, a oração cura, transforma, ajuda. Mas é a palavra que, como uma faca de dois gumes, penetra na alma e no espírito, e da medula, e vai mudando tudo por dentro no nosso interior. Quando a palavra entra no seu coração, de fato mesmo, e ela penetra, você faz igual esse homem aqui, Etiópia aqui, ó. Você se joga naquelas águas, sai cheio de alegria e vai embora para a cidade dele falar desse evangelho. Eu me lembro que quando a gente ia para a igreja, antigamente a gente saía da igreja falando da palavra. Era dentro do carro falando, você viu a palavra, você entendeu? No outro dia você acordava de manhã com a palavra na cabeça. No outro dia você ia para o trabalho falando da palavra. No outro dia você estava na escola falando da palavra. No outro dia passava uma semana e estava falando daquela palavra ainda. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia você escuta a palavra, sai da igreja, o pessoal fala, está falando de futebol, amanhã está falando de time, de jogo. Está falando de tudo, menos da palavra de Deus. Menos da palavra de Deus. Falam de tudo, menos da palavra. Antigamente chegava de manhã, era assim, pô, que palavra que foi ontem. Olha, eu entendi ontem assim, e o outro entrava no debate, mas é assim, mas eu entendo assim, não, mas é assim. E era o dia inteiro falando daquela palavra que recebeu na igreja à noite. Hoje em dia, irmão, estou falando, botando aqui também no lugar, aqui não estou sendo hipócrita, falando de outras pessoas, estou falando também, até me colocando no lugar. Hoje em dia a gente ouve uma palavra, quando sai daquela porta para fora, ele já esquece, não quer saber mais da palavra. Mas a palavra, ela só frutifica e germina quando você leva a palavra contigo. Aprenda isso nesta noite. Quando o preletor estiver ministrando a palavra, se ele estiver falando do rei Davi, o rei Davi é você. Se ele estiver falando de Josué, Josué é você. Se ele estiver ministrando sobre a semente que vai frutificar, leve essa palavra, porque ela vai frutificar se a palavra estiver contigo. Então, meus irmãos, leve essa palavra hoje. Leve essa palavra hoje que o anjo de Deus vai te levantar, o anjo do Senhor vai te levantar. Por esses dias vai te levantar um anjo do Senhor e vai pedir que você vá até pessoas que necessitam ouvir a palavra dele. Vai com essa palavra hoje, que Deus vai te levantar para você ir até pessoas, para ser usada por ele, para as pessoas ser salvas, pessoas ser curadas, pessoas ser libertas. Saia daqui com essa palavra e pedindo a Deus, eu quero essa missão, Senhor. Eu quero essa missão. Deus vai começar a frutificar isso na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Pastor Rodrigo,
A irmã pode cantar um louvor ou tá rouca? A gente queria escutar ela louvando, queria escutar a Susana louvando. Hein? Vem cá, irmã, cantar esse louvor aqui pra gente. Glória a Deus. Amém.